Salmo 19. Tema: a criação de Deus e a sua palavra revelam a sua grandeza. Autor: Davi. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Contemplar é muito mais do que ver e enxergar. Ver é perceber com a vista. Contemplar é ver com a inteligência. É demorar o pensamento naquilo que estamos vendo e tirar conclusões inteligentes a respeito do que vemos. No Salmo 19, Davi pôde contemplar 3 diferentes fontes para ver a perfeição de Deus e se aperfeiçoar em sua natureza humana. Este salmo nos conta como Deus é perfeito e como podemos nós ser também perfeitos. Ele contempla em 3 livros a respeito da perfeição divina e humana. A estrutura do salmo tem uma correspondência que pode ser logo percebida. Primeiro, a revelação da natureza universal, versículos de 1 a 6. Segundo, a revelação da natureza da lei de Deus, versículos de 7 a 11. E terceiro, a revelação da natureza do homem, versículos 12 a 14. Nos versículos 1 a 6, onde diz: a revelação da natureza universal, os céus declaram a glória, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, o outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em uma carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Estamos cercados por fantásticas demonstrações da habilidade de Deus. Os céus dão a dramática evidência de sua existência, de seu poder, amor e cuidado. Dizer que o universo surgiu por acaso é absurdo. Sua complexidade e organização aponta para um Criador que o projetou pessoalmente. Quando olhar para a natureza e para os céus, agradeça a Deus por tal beleza magnífica e pela verdade que revelam o respeito do Criador.
O apóstolo Paulo se referia a este salmo quando explicou que todos estão cientes da existência de Deus, porque a natureza proclama a sua existência e o seu poder, segundo Romanos 1, 19 e 20. Isto não exclui a necessidade das missões, porque a mensagem da salvação de Deus, encontrada em sua palavra, deve ser ensinada até os confins da terra. Enquanto a natureza aponta para a existência de Deus, a Bíblia nos fala sobre o seu plano de salvação. O povo de Deus deve explicar para os demais como podem ter um relacionamento com o Senhor. Embora a maioria das pessoas acreditem em um Criador por causa da evidência da natureza, elas precisam saber sobre o amor, a misericórdia e a graça de Deus. O que você está fazendo para anunciar o Evangelho ao mundo? Nos versículos de 7 a 11, que diz assim: a revelação da natureza da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quando pensamos sobre a lei, frequentemente consideramos como algo que nos impede de divertir-nos. Mas aqui vemos o oposto. As leis de Deus nos advertem, dão sabedoria e entendimento, renovam a nossa força, trazem alegria ao nosso coração e garantem a nossa recompensa. A lei de Deus são princípios que oferecem luz para o nosso caminho. São correntes para as nossas mãos e nossos pés. Elas apontam para o perigo de uma vida distante de Deus e para o sucesso que obtemos quando somos guiados por Ele. No versículo 12 a 14, que diz a revelação da natureza do homem, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Muitos cristãos são contaminados pela culpa. Preocupam-se com o fato de poderem ter cometido um pecado inconscientemente, feito algo bom com intenções egoístas, falhando ao executar uma tarefa ou ignorado o que deveriam ter feito. A culpa pode desempenhar um papel importante para nos aproximar de Cristo e para manter o nosso comportamento de modo apropriado, mas ela não nos deve debilitar ou tornar temerosos. Deus perdoa completamente até os pecados que cometemos inconscientemente. Agora eu faço uma pergunta para você. Você mudaria como vive se soubesse que todas as suas palavras e todos os seus pensamentos são examinados por Deus? Davi pede que o Eterno aprove suas palavras e pensamentos, como se fossem ofertas levadas ao altar. Ao começar cada dia, peça que o amor de Deus o guie naquilo que você pensa e fala. Nossas palavras e pensamentos são renovados e purificados mediante uma leitura consciente e meditativa da palavra de Deus. Salmo 1, versículos 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está a maior e mais poderosa fonte para a nossa meditação diária: a lei do Senhor.
a palavra de Deus. Sim, é a própria Bíblia. Esta é a maior revelação da perfeição de um Deus que nos deu as Escrituras, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Portanto, vamos ler mais a Bíblia, o maior segredo de Deus para a perfeição do caráter. Vamos fazer de Jesus Cristo o nosso Senhor a quem obedecemos, a nossa rocha em quem nos refugiamos, o nosso Redentor em que nos salvamos. Esta é a perfeição humana que contempla os altos e diz: os céus declaram a glória de Deus, que contempla a palavra escrita e diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que contempla a si mesmo e diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus te abençoe.